A situação aqui é precária, é muita água em volta, a gente está ilhado aqui, eu tenho duas senhoras aqui, uma de 92 anos, outra de 82, que é cadeirante, que no caso minha avó tem 130 quilos, tem diabetes e tudo, não tem mais para onde ir, tá tudo ilhado em volta de casa. Tenho 3 crianças pequenas de menos de 10 anos, tem 2 mulheres aqui. O relato que você acabou de ouvir é do agricultor Alexander Herper, que conversou com a produtora do assunto, Carol Lorenzetti. Alexander mora na zona rural de Candelária, município que fica na região central do Rio Grande do Sul. O rio que passa perto da casa dele transbordou e a família não encontra meios de fugir. Porque os barcos, até onde conseguiam ir contra a correnteza, eles resgataram bastante gente já. Já saiu mais de 100 pessoas daqui. Mas ainda está complicado. Cerca de 500 metros aqui de casa tem mais 20 pessoas ilhadas também. Estão em cima de uma taipa, em cima de uma lavoura ali, aguardando o resgate. Já faz 2 dias que estão ali também, no limpo, na chuva, passando frio, passando fome e tudo mais. Na cidade de Candelária, o mecânico de motores Ernesto Post conseguiu sair de casa com a mulher e com o filho, mas perdeu tudo que tinha. Tem uma oficina de refrigeração na frente da casa. A água começou a subir segunda à tardezinha, à noite, onde eu tenho uns tampões que eu já ponho na frente da casa, porque alaga a rua e os carros passam, forma onda. Eles são eficientes, mas como subiu tão rápido, tive que abandonar tudo. A casa, a oficina, foi tudo embora. E tem geladeira espalhada, que tem uma oficina de refrigeração, máquinas de fregueses espalhado por tudo. E não sei o que fazer. Estou na casa do meu irmão, que é segura, e estamos bem. Só o resto foi tudo. Cidades inteiras estão debaixo d'água. Para você ter uma ideia, mal dá para ver o topo dos telhados das casas. Muitas dessas casas estão isoladas por terra e por ar. E só é possível chegar de barco, e isso quando a correnteza permite o avanço das equipes de resgate. E não há equipes suficientes para todos. Estamos tudo ilhado aqui e a água não dá trégua, né? E a previsão ainda é de subir bastante água aqui hoje de tarde. Aqui a gente está sem luz já faz 2 dias e meio e não tem nem previsão de voltar. A água tem pouco ainda para beber do que tinha na caixa d'água só, porque o poço aqui tá pó de água também, virou só em lodo. E a casa agora, a parte mais baixa, ainda permanece alagada. Só uma parte de alguns quartos, alguma coisa assim, tá fora ainda, mas virado só em lodo dentro de casa. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a catástrofe climática do Rio Grande do Sul. Porque, em menos de 1 ano, o estado registra mais uma tragédia provocada pela chuva. E como evitar que eventos climáticos extremos provoquem tantas mortes e destruição. Neste episódio, eu converso com Vitor Rosa, repórter da RBS, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul, e César Soares, meteorologista do Climatempo. Sexta-feira, 3 de maio. Vitor, eu quero muito te perguntar onde você está, perguntar como é que você está fazendo para se comunicar, porque eu sei que tem problema de conexão aí no estado, mas antes eu queria saber de você, qual é a história que você cobriu nessa nova tragédia que te impressionou mais? A Viviane, ela estava aqui em Candelária e ela sabia que na casa da filha dela a água estava subindo muito. E ela desejou ir até a casa da filha para salvar as poucas coisas que a filha ainda tinha dentro de casa e que não tinha sido tomado pela água. E ela foi com o genro, que é o marido dessa filha dela. No meio do caminho, quando eles já estavam dentro do rio, a correnteza ficou muito forte. E o genro contou para a Viviane que não sabia nadar. Estava nervoso, não sabia nadar. Naquele momento, a água do rio levou a Viviane. Ela disse que soltou a mão do genro e a água levou ela. Eu me lembro que eu desci, fui atravessando com meu genro. E daí, quando a água chegou no pescoço, ele me disse: eu não sei nadar. Eu larguei a mão dele, fui tentar ir para frente. E quando eu fui, a água veio com tudo e me levou. E à frente tinha um redemoinho.
Um redemoinho na água, assim, da correnteza. Água, na correnteza, e dali eu não passava. Daí me veio na cabeça, mas se a gente está no bairro, isso aqui tem um chão, não é o rio, eu não sabia onde eu estava naquele momento, porque já tinha descido. Eu peguei, mergulhei, fui até embaixo e saí fora do redemoinho e consegui subir. Essa água levou ela mais de 2 quilômetros para frente no Rio Pardo, que é o rio que dá nome a toda essa região aqui de Candelária. E ela me contou, e eu digo que ela me contou porque eu já consegui encontrar ela depois, ela foi resgatada, tá bem. Ela me contou que no meio do rio ela chamou de redemoinhos, que jogavam ela para baixo e jogavam ela para cima. Jogavam ela novamente para baixo e para cima, mas ela conseguiu manter a calma de se agarrar em determinado momento numa árvore. E se agarrou tão forte nessa árvore que ela disse que ela está com dor nos dedos até agora, mal consegue mexer os dedos. E daí eu não sei de onde é que tirei força, que meus braços estão tudo doendo de nadar para trás, fui flutuando até que eu consegui me pegar num galho e subir. Também não sei de onde é que surgiu um tonel naquela hora. E ali eu consegui subir e ficar e gritar. Dessa árvore ela gritou por socorro. Uma pessoa viu, avisou outras pessoas e um homem chamado Márcio, que eu encontrei hoje ele também, o reencontro deles é emocionante, eles se abraçam, a Viviane chora, diz que ele é o anjo da vida dela. O Márcio se atira no rio, colocando a própria vida dele em risco, porque naquele momento não tinha nenhum bombeiro próximo, e ele consegue salvar a Viviane. Agora, a Viviane, apesar de tá bem, ela teve hipotermia também, mas já tá bem, já tá aquecida, já tá em casa, ela tá com uma aflição por não saber da situação do genro dela. Se ele tá bem, se ele não tá, porque não recebeu notícia alguma e ela diz que ele tá entre os desaparecidos aqui dessa cidade, da cidade de Candelária. Nós estávamos de mãos dadas, né, um segurando o outro. Daí eu pensei, eu não vou conseguir salvar ele se ele se afogar, bem mais pesado do que eu. Eu larguei a mão dele e fui dando as minhas braçadas, só que nisso veio a correnteza e me levou. Tem outras histórias aqui também que a gente vai acompanhando junto com os bombeiros, Natuza. Eu vou destacar só 2 de hoje, tá? Uma delas, uma mulher que entrou em trabalho de parto numa área ilhada. Não conseguiam tirar ela de lá. Foi necessário que uma retroescavadeira da prefeitura aqui de Candelária abrisse o terreno para que os bombeiros conseguissem chegar até uma parte mais alta, colocassem um bote e retirassem ela. Chegando lá na base aérea, o SAMU botou essa mãe em trabalho de parto dentro da ambulância e levou para o hospital universitário da cidade. A mãe deu à luz, essa bebezinha nasceu, o nome dela é Esther. E agora há pouco eu entrevistei uma menina, Kauline, que ela está com a avó desde a segunda-feira no telhado da casa deles, na localidade de Rebentona, que é a localidade mais afetada aqui em Candelária. E ela está pedindo, pelo amor de Deus, que alguém resgate a mãe dela, alguém dos helicópteros. Só que também são muitas pessoas para serem resgatadas ao mesmo tempo. Então a Kauline fica na frente da base dos helicópteros e a cada momento que chega um helicóptero, ela vai pedir, resgatem a minha avó. Então, são muitos dramas que a gente vê ao mesmo tempo. Um já parcialmente resolvido, ainda com o outro desaparecido, a mulher gestante que foi socorrida e agora está no hospital, e os outros que ainda aguardam por notícias dos seus familiares. Agora sim, Vitor, onde é que você está e como é que você está fazendo para se comunicar com a gente? A gente está agora em Candelária, é uma cidade que fica no Vale do Rio Pardo, região aqui do Rio Grande do Sul, que é uma das mais afetadas pelas enchentes e pela cheia dos rios que desde o início dessa semana atinge o nosso estado. Para falar contigo agora, eu estou usando a tecnologia de uma internet móvel que a gente trouxe de Porto Alegre, porque repentinamente a cidade ficou com um problema de sinal de 3G, 4G, e também a internet fixa dos estabelecimentos comerciais não estão funcionando mais. Repentinamente tudo parou, a conexão se esvaiu da cidade. Essa região aqui do estado, Natuza, ela sofre especialmente em 2 frentes. A primeira, na questão do drama humano, é mais em áreas que são áreas rurais aqui de Candelária. O centro, dessa vez, foi preservado, o centro do município de Candelária. Mas as localidades rurais foram tomadas pelas águas do Rio Pardo. Esse rio subiu tanto que fez com que as casas dessas pessoas fossem tomadas pela água.
Só que esse rio também tem uma correnteza muito forte. E essa correnteza impede a chegada do resgate de bombeiros com barcos. Por isso era tão importante, desde o início dessa semana, a chegada da Força Aérea Brasileira com helicópteros do governo do estado do Rio Grande do Sul também, que foram muito aguardados desde a segunda-feira. Porque o drama humano maior que a gente vê aqui é o relato de pessoas que ficaram 24, 48, hoje indo para 72 horas no forro das casas ou sobre as telhas das casas, porque o resto da casa foi tomado pela água e elas ficaram no único lugar seco, que no caso era o telhado, aguardando por um resgate. Esse resgate com mais intensidade só está acontecendo hoje. Até essa quinta-feira não estava acontecendo porque as aeronaves não conseguiam teto. Teto é como o pessoal chama a condição de voo. Chovia muito aqui na região, muito, e impedia a subida dos helicópteros. Só hoje que esses helicópteros conseguiram sobrevoar com mais intensidade essa região. Ontem, um primeiro helicóptero da Força Aérea Brasileira chegou, resgatou umas pessoas, mas voltou a chuva muito forte e esse resgate tinha sido suspenso. Hoje pela manhã, 2 helicópteros do governo do estado voltaram a fazer esse serviço e agora há pouco, há instantes, eu vi chegar aqui em Candelária um helicóptero da Força Aérea Brasileira já trazendo pessoas resgatadas, pessoas em uma condição muito ruim, recebendo ali aquele papel alumínio e também cobertores para conseguir se aquecer de tanto tempo que elas ficaram esperando por um resgate. Esse é o maior drama humano. Em todo o Rio Grande do Sul, 19 mil pessoas foram afetadas pelo temporal em 114 municípios gaúchos. 900 resgates já foram feitos durante esse período aqui no estado. O governo federal enviou 5 helicópteros, barcos, viaturas e 335 militares para o Rio Grande do Sul. Paraná, Santa Catarina e São Paulo também enviaram equipes. E a outra parte, Natuza, é a questão do abastecimento da cidade, porque a gente está numa cidade ilhada, totalmente sitiada. É impossível, nesse momento, chegar em Candelária por terra. O principal acesso, que era a RS 287, caiu, a cabeceira da ponte caiu. Os demais acessos, por estradas de chão batido, por estradas vicinais, também foram tomados pela água, e agora é só pelo helicóptero. E esse outro drama humano que eu estou dizendo é o drama da angústia das pessoas, também aqui da região central, de não saber até quando vai ter água, mantimentos. E aí tem acontecido uma corrida para supermercados. Se eu fosse agora na frente do supermercado principal aqui da cidade, eu ia ver os corredores cheios e filas até do lado de fora, que essa é a cena que passou durante todo o dia de hoje. Nossa, Vitor, como é que é para você cobrir uma tragédia assim, ouvir essas histórias todas, ter que reportar tanta tragédia? É triste, Natuza, porque a gente aqui no estado passou em setembro do ano passado por uma situação parecida, era no Vale do Taquari especificamente, não era em todo o estado como dessa vez é. Cidades do Vale do Taquari foram destruídas por temporais e enchentes. A passagem de um ciclone deixou 53 mortos. 5 pessoas seguem desaparecidas até hoje. 140 moradores vivem em abrigos. E mais de 2.000 esperam pela construção de moradias. A gente está agora já maio, final de abril, e tudo se repete de novo e aparentemente com um dano, uma gravidade muito maior. O governador do estado, Eduardo Leite, falou que a gravidade dessa vez já é maior do que a até então maior tragédia do estado, que tinha sido em setembro do ano passado. A chuva ainda é torrencial, diferentemente do que aconteceu lá no ano passado. Infelizmente, será o maior desastre que o nosso estado já tenha enfrentado. Nós não teremos capacidade de fazer todos os resgates, porque está muito mais disperso nesse evento climático que a gente está vivenciando e com dificuldades, porque ali as chuvas não cessam. Eu tento aqui, Natuza, manter a cabeça no lugar, porque eu preciso levar informação para as pessoas e eu não posso entrar em modo de aflição, até porque a dor é das outras pessoas. Eu estou enquanto observador. Mas eu confesso, tem momentos que é preciso parar, respirar fundo para conseguir colocar as coisas no lugar assim. Eu queria te perguntar se algo foi feito para evitar
uma nova tragédia, mortes numa nova tragédia, porque evidentemente que há uma reação do clima, né? Um efeito colateral das mudanças climáticas, mas como a gente ocupa mesmo a natureza, né? Como a gente lida com ela. Mas para conter danos de uma nova temporada de chuva forte, o que foi feito? Foram construídos mais abrigos, por exemplo? Os sistemas de aviso estão melhores? Teve alguma mudança sensível? Ou está mais ou menos, Vitor, tudo como era antes? Natuza, o fenômeno do ano passado gerou uma tentativa, pelo menos, de debates sobre as condições do sistema de defesa civil aqui do Rio Grande do Sul. Acho que esse é o grande ponto, é o sistema de defesa civil como um todo. Houve debates aqui no estado, foi criado comitês regionais de defesa civil, as prefeituras começaram a se organizar, o governo do estado disse que estava se organizando também, iniciou a contratação de um novo radar meteorológico, só que tem algumas coisas que elas não estão funcionando. Por exemplo, alerta da defesa civil. A partir desse alerta, o que eu tenho que fazer? Eu não sei. As pessoas não sabem mais o que precisam fazer. A gente acaba tendo noção da gravidade quando as autoridades vão a público falar, mas às vezes já é tarde demais. Essa comunicação não está rolando. Não está funcionando, não está sendo efetiva. A comunicação, olha, o fenômeno climático dessa vez vai ser muito grave, as pessoas precisam sair de casa. Essa afirmação é grave, mas para onde a pessoa vai? Essa pessoa tem que ir para onde? Qual abrigo? Qual é o indicativo? Qual lugar é seguro? Qual lugar não é seguro? A gente não sabe. As pessoas das cidades mais afetadas não sabem. E essa é a grande dificuldade que as pessoas estão enfrentando aqui. É ter a noção de perigo real quando se recebe um alerta. Ginásios, escolas e igrejas viraram abrigos para toda essa gente. Mas até esses locais estão ameaçados. Aqui em São Sebastião do Caí, um dos ginásios precisou ser desocupado às pressas, porque também foi invadido pelo rio. Nós tivemos que fazer um trabalho dobrado. Levamos as pessoas para lá, tivemos que retirá-las e encaminhá-las para outros 2 locais. É muita confusão na hora, né? A gente, muito tumulto, correndo, arrumar tudo, juntar tudo, a água vindo, né? Todo mundo nervoso, né? Todo mundo preocupado, né? E além disso, Natuza, eu acho que é até impossível cobrar de algumas cidades que desse tempo. Mussum, por exemplo. Mussum, no Vale do Taquari. É uma das cidades que foi atingida na tragédia passada, né? Que foi atingida pela tragédia passada. E nesse momento, a cidade de Mussum está totalmente embaixo d'água. Natuza, a cidade de Mussum, de novo, o prefeito falou que não tem mais nem como sair da cidade. Ele diz assim, estamos encurralados, porque todas as saídas da cidade foram tomadas pela água. E a parte central é a parte mais alta que ainda não foi afetada, mas está tudo muito próximo da área central. E agora há pouco, na tarde dessa quinta-feira, foi confirmado, melhor dizendo, pelo governo do estado, o rompimento de uma barragem que fica entre Bento Gonçalves e Cotiporã. É na Serra Gaúcha. A barragem 14 de julho, entre Cotiporã e Bento Gonçalves, não suportou o acúmulo de água e se rompeu parcialmente. Moradores de 7 cidades próximas ao rio Taquari receberam a orientação expressa para sair de casa. Eu estou dizendo para vocês, com a máxima gravidade que posso lhes dizer, saiam de casa e subam, além do que já está colocado os rios, 6 metros acima. Também na Serra Gaúcha, a encosta da barragem São Miguel começou a se movimentar em Bento Gonçalves. Cerca de 170 famílias precisaram procurar abrigo. Só que a água dessa barragem, na descida, vai inicialmente para o Rio das Antas, que depois vai para o Rio Taquari. E esse rio vai chegar em Mussum e deve elevar ainda mais o nível da água da cidade. O governador do estado, Eduardo Leite, disse que não vai ser provocado um efeito de onda, porque o rompimento foi numa parte pequena da barragem. Mas, como houve o rompimento, a água toda vai descer da barragem e vai elevar o nível dos rios. Então, a preocupação em Mussum, Roca Salles, Arroio do Meio, Lajeado, toda essa região é muito grande também para se conseguir calcular o efeito do rompimento dessa barragem, que não tinha acontecido da última vez. Peço agora o alerta para a região de Porto Alegre, porque aqui no Vale do Rio Pardo, o nível dos rios lentamente começam a baixar.
o Taquari ainda vai aumentar. Mas toda essa água vai para onde? Para o Guaíba, em Porto Alegre, que recebe água de todos os rios dessa região. Nesse momento, o Guaíba, nesse momento que eu estou falando contigo, o Guaíba já passou dos 3 metros de altura e da sua cota de alerta. Ele deve receber toda essa água e a gente não sabe como é que vai ser a reação também na capital do estado. A Prefeitura de Porto Alegre fechou as comportas que barram o avanço da água na região central da cidade para evitar mais alagamentos na capital. Moradores de várias comunidades já precisaram deixar as casas. A gente vê por todo canto pessoas se mudando, até mesmo improvisando barracas às margens da rodovia. São as mesmas pessoas que sofreram com as enchentes de setembro do ano passado. Foram fechadas as comportas do Muro da Mauá, que é um sistema de proteção que existe desde uma enchente dos anos 50 em Porto Alegre, mas dessa vez as autoridades do município de Porto Alegre não sabem qual vai ser o tamanho da cheia do Rio Guaíba. Vitor, eu não tenho nem o que te dizer, a não ser agradecer demais por você ter topado falar com a gente, desejar muito boa sorte para você, para sua família também, que vive em Porto Alegre, e para todo o povo gaúcho, porque a gente está sentindo aqui um pedacinho com o seu relato da dor de vocês. Obrigada. Muito obrigado, viu, Natuza? A gente, Estado do Rio Grande do Sul, realmente precisa desse apoio nesse momento. Espera um pouquinho, que eu já volto para falar com o César. César, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Por que essa catástrofe tão recente, se a gente se lembrar que há poucos meses, só há 8 meses, houve outra? Olha, a situação é muito complicada com relação aos sistemas meteorológicos que estão atuando no Rio Grande do Sul. A gente está neste exato momento com uma frente fria que está canalizando muitas áreas de instabilidade por lá e provocando uma chuva contínua. E por que eu ressalto contínua nessa história? Porque a gente está com uma condição dessa frente fria não conseguir avançar para áreas do sudeste e do centro-oeste do Brasil, dado o bloqueio atmosférico, a grande massa de ar seco que está aqui nessa área, impedindo o avanço dessa frente. Então o que resta para essa frente fria é provocar cada vez mais chuva e aí trazer essa condição de persistência dessa chuva por vários dias e provocando essa catástrofe que a gente está observando. Ou seja, é como se a frente fria que assola o Rio Grande do Sul estivesse presa lá, porque aqui no sudeste está quente, está seco e isso bloqueia a passagem dessa frente fria, é isso? Ela atua como uma barreira, impedindo o avanço dessa frente fria. E aí o que resta é a canalização das áreas de instabilidade e uma condição de chuva por vários dias e muita chuva, uma chuva persistente naquela região. Exatamente por isso que a gente está com esse grande problema por lá. Agora, as chuvas começaram no início de abril. Até o dia 18, choveu 230 milímetros na região central do vale, já acima da média para a região, que é de 151 milímetros. O nível do rio subiu e começou a invadir as cidades. E de 28 de abril até hoje de manhã, foram mais 501 milímetros em 4 dias. O solo, já encharcado, ajudou a água a correr das cabeceiras dos rios menores até o rio Taquari e inundar cidades. Agora, por que Rio Grande do Sul e Santa Catarina são mais suscetíveis aos eventos climáticos extremos? Exatamente pelo fato delas estarem numa posição geográfica, digamos, infelizmente, da palavra, privilegiada para as frentes frias e para os sistemas que provocam chuva. Porque esses sistemas, quando eles avançam pelo Brasil, eles passam primeiro pelo sul, eles se formam no sul, se formam na Argentina. Então, o sul do Brasil, região sul de maneira geral, pega um sistema meteorológico muito mais intenso. Mais do que as áreas do sudeste, por exemplo, que essa frente ela vai avançando em direção ao sudeste, mas ela vai perdendo força. O meteorologista Gilvan Sampaio explica que 3 fenômenos se somaram. Da Amazônia vem ventos úmidos. A mancha branca sobre a região sul é uma forte frente fria. E no centro do país, uma área de alta pressão não deixa as nuvens passarem. Elas estão estacionadas e provocam as chuvas constantes. Isso é mais um sinal do fenômeno El Niño. Isso permite com que as frentes fiquem bloqueadas ali no sul do Brasil. Então foi o que aconteceu lá no final do ano passado,
no segundo semestre de 2023 e é o que está acontecendo agora. Quando a gente tem uma frente fria, o que é a frente fria, né? Ela é o encontro de duas massas de ar muito diferentes. Uma massa de ar mais fria, que está no sul, e uma massa de ar mais quente, que está mais ao norte. Agora, conforme você vai avançando para o sudeste, para o nordeste do Brasil, você tem esse contraste, né, de temperatura diminuindo. Então, a intensidade da frente fria também diminui. Então esse é o grande problema do sul do Brasil. Ele pega um contraste de temperatura muito mais intenso e exatamente por esse motivo pega também os sistemas meteorológicos que já acabaram de nascer, ou seja, mais intensos. César, muito obrigada pelas suas informações e por ter topado conversar com a gente. Muito obrigado, eu agradeço, porque é uma honra estar aqui com vocês. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.